Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles no programa Momentos com Joana. Hoje na companhia do Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ampare. O Eduardo pegou ele no laço hoje. Olha, nós estamos estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência, agora na segunda parte, Momentos de Consciência. E no capítulo 8, nós vamos iniciar hoje a partir do 10º parágrafo. Eu vou fazer a leitura e o Renato vai comentando e a gente vai, tá? Então, eu peço a Deus que abençoe o lar de cada um de vocês, que tenhamos uma semana produtiva no bem, muito rica de paz, mesmo na hora dos desafios. A Joana diz assim: a consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e segundo, a diretriz do equilíbrio. Das possibilidades latentes. Então eu vou reler essa frase, tá bom? A consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal. Optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Nós vamos lendo parágrafo a parágrafo, porque quando se trata de consciência, falar sobre consciência é algo que para nós é sempre novo, não é? Mesmo que a gente já tenha um estudo, uma reflexão, mas nem todo mundo consegue alcançar o que é essa consciência, Renato. Justamente a gente está sempre procurando compreender o contexto em que a palavra está situada, né? Se de repente encontrarmos essa mesma expressão em outro contexto, em outro livro, em outra obra, de outro autor espiritual, nós podemos tê-la numa interpretação um tanto quanto diferente dessa, porque aí o benfeitor quis dar enfoque à inteligência numa direção diferente dessa que, por exemplo, a Joana dá. Nós encontramos isso também no próprio Livro dos Espíritos, da questão 1 à questão 76, por exemplo. Kardec fala do espírito, mas ali ele está falando da essência espiritual, do princípio inteligente. Na questão 76, Kardec diz que, no comentário dele, ele diz que ali, naquele momento, ele não se refere ao princípio inteligente, mas sim às individualidades que por aquele nome se designavam. Quer dizer, ele ali dá um enfoque diferente. Ali mesmo, no contexto do Livro dos Espíritos, Kardec usa a mesma expressão espírito, sim, mas com sentido diferente, com contexto diferente. Então, a Joana de Ângeles aqui também, ela usa essa expressão consciência e inteligência. E normalmente a inteligência nós entendemos, superficialmente ao menos, que é aquela capacidade de acumular recursos intelectuais, de forma que se possa trabalhar com ele no dia a dia, na vivência diária, e que a pessoa tenha elementos para discernir a sua conjuntura de vida, os seus processos de vivência, isso que nós chamamos, de uma forma geral, de inteligência, né? Mas a Joana ela faz uma abordagem aqui sobre a consciência, que teria ou que seria digamos assim, uma estrutura, digamos assim, mais profunda da alma, ou seria, né, a própria alma, quer dizer, somos nós, de alguma forma, com os valores da vivência adquirido. Então, seria aquela pessoa mais madura espiritualmente falando, em que ela consegue, utilizando a inteligência, a capacidade de discernir, ela consegue extrair daqueles elementos com os quais ela raciocina, ela consegue extrair elementos que aprofunde a sua alma na visão de vida,
Então essa consciência realmente, nesse sentido, ela é muito mais profunda e pode se confundir com a inteligência. É tipo um sentido íntimo. Eu lembro do Leon Denis, que ele fala, né, que o próprio Kardec vai nos dar essa compreensão nas obras, que essa coisa mais profunda que você fala é como se fosse um sentido íntimo que transcende tudo que a gente pode compreender a nível de corpo e intelectualidade. A questão é que os espíritos falaram para Allan Kardec, é tudo questão de palavras. E para definir determinadas coisas como consciência, alma, aspectos mentais, a gente não tem uma palavra que seja muito clara para isso, né? Por isso até que os benfeitores se abstêm de fazer determinados comentários, porque as palavras elas poderiam gerar uma confusão mental ao invés de esclarecer. Ou então a pessoa ficar focada só naquela ideia que a palavra identifica e se fechar para uma compreensão mais adiante. E tentar colocar essa explicação ou aquela palavra em outros contextos que não vai dar certo. Então, a consciência nesse sentido mais profundo é o que a própria Joana de Ângeles chama do homem integral. Isto é, aquela pessoa que, por falta de palavras, ela vive a vida comum, vive a sua vida diária, mas é como que se, nesse sentido, é como que se a sua alma pairasse em outra esfera. É interessante, é quase que uma coisa mediúnica, né? E essa experiência, ela pode-se dizer, né, em muitos momentos, que ela praticamente é mediúnica, porque parece que a alma se desdobra. A gente vê muito isso com Paulo de Tarso, né? Particularmente, eu já tive umas experiências dessa que é muito interessante. É como se você saísse, a sua visão saísse do seu mundo de relação, da relação objetiva, e você passasse a enxergar a vida de um campo estranho, de um campo emocional, psicológico, não tem nome. É como se você pudesse penetrar na sua própria intimidade e ali descobrir, naquela fração de segundo, dentro do seu campo de evolução, a grandeza da vida. Eu acho que essas experiências que eu já passei nesses fenômenos mediúnicos, né, que são muitos, eu acho que isso me tem ajudado muito nessa questão de entender melhor as coisas, embora a gente esteja sempre nesse exercício. É que às vezes não tem palavra para... É como se você vivesse num mundo fora do mundo. É muito estranho. Mas essa consciência realmente, nesse contexto aqui, essa, digamos, intimidade da alma com as coisas que estão em torno dela. Essa intimidade gera algum tipo de compreensão superior, em que as dificuldades, né, os embaraços da vida não podem, naquele momento, parece que não podem atingir a alma. A gente vê muito isso, por exemplo, o Estevão, no livro Paulo Estevão, e tantos outros, né, aquelas pessoas, aqueles grandes mártires do cristianismo, que naqueles grandes momentos de dor, de sofrimento, e que nós estaríamos concentrados no sofrimento, na injustiça e na dor, aquelas almas parece que tem um abrigo interno, enxergando, parece que volta o seu olhar, os seus olhos para dentro de si, e lá dentro, na sua intimidade espiritual, ela encontra a segurança e a paz que a gente não entende, a gente não compreende, né? E nesse estado de excelência espiritual, ela consegue registrar um mundo superior, um mundo espiritual superior, e através do qual os benfeitores espirituais vão dar as orientações necessárias, o consolo necessário. Então nós vemos aquelas exaltações dos santos, né, que parece uma coisa superficial, parece uma abstração do meio ambiente, do seu meio, mas na verdade, se pudéssemos ler aquela alma, nós diríamos que elas estão nessa consciência íntima, buscando uma proximidade com Deus. É interessante essas questões que... São questões para o ser começar a ir meditando conforme a dor e as experiências vão convidando ele a despertar para Deus.
Eu fico imaginando assim, porque na evangelização, quando a gente está lidando com o jovem, e o jovem é curioso, ele tem... Aí eu falo, minha Nossa Senhora, como é que eu vou explicar? Eu lembro que, assim, de uma forma muito grosseira, porque para o jovem eu tinha que trazer para o concreto um pouco, né? Então, eu lembro que eu usei como se fosse a caixa preta do voo. Eu falei, olha, para explicar perispírito, o nosso perispírito é a caixa preta do nosso voo. Tudo que nós vamos vivenciando fica registrado. Quando um avião cai, o que é que os técnicos procuram? A caixa preta do voo, para entender tudo o que aconteceu naquele percurso de voo. Então, em nossa jornada evolutiva no corpo físico, o nosso perispírito guarda as marcas de tudo que a gente experienciou. E consciência, que é muito abstrato, é como se a consciência, ela tem registros e também tem uma expansão de coisas que você vai conquistando conforme vai amadurecendo. Quando o espírito está no seu processo evolutivo, independente do corpo ou fora dele, essa consciência... Na época, eu lembro que eu fiz uma correlação com o reino dos céus. Porque Jesus, ele não entrou muito em detalhes como é o reino dos céus, porque ele não tinha parâmetros para fazer essa comparação. Mas eu fico observando, e quando você estava falando, eu lembrei dessa colocação minha para os jovens. Porque eu lembro que você falou desse canto interno, que esses mártires, na hora do testemunho mais doloroso, eles têm um ponto interior que é abrigo deles, e ali parece que eles ficam inalcançáveis para a brutalidade humana. E quando Jesus fala do reino dos céus, olha, um reino tem leis, não é? Então eu acho que o reino, não é isso? Então o reino dos céus é essa coisa ampla da consciência que para nós ela vai se descortinando aos poucos. Quanto menos evoluído o ser, tem ela fechadinha. Quando você começa, desenvolve a intelectualidade, porque a intelectualidade ela se desenvolve primeiro para depois vir o senso moral. Isso. Quando chega o senso moral, essa consciência, assim, ela começa a se expandir com mais, né? Eu fico imaginando. Então, imagina um espírito como Jesus, que a gente não faz nem ideia. Ele vive em estado permanente de reino dos céus, essa unidade com Deus. Imagina a consciência crística, não é? Obedecendo às leis, seguindo o Pai, interagindo com Ele, fundindo-se nele no propósito de fidelidade ao bem. Então, ao nosso nível, eu fico vendo assim, a consciência para sair desse abstrato para um concreto é como se fosse o reino dos céus dentro de nós. E é interessante, cada um tem o seu, e um não é maior do que o outro. O seu reino do céu não é mais rico do que o meu. Agora, a minha maturidade de acessar o meu reino do céu é diferente da sua. É diferente da de Jesus. E essa consciência, que é onde está registrada as leis divinas, eu faço muita comparação com esse estado íntimo do reino dos céus. Justamente, a questão realmente é de palavras, né? Porque a gente não sabe. Por isso que tem que sentir mesmo. Meditar. Isso que eu ia falar. Tem que fazer essa experiência, sair daquilo que ele chama aqui de inteligência, sair dessa elaboração mais imediata, porque, como você falou, a inteligência ela surge primeiro porque nós somos obrigados a viver. Somos constrangidos a procurar sobrevivência, trabalho, subsistência. Então, isso a gente aprende a conhecer os meios para se manter vivo e com alguma saúde. Então, a gente acaba realmente ficando muito no concreto, né? Mesmo nós, os religiosos, nós podemos, às vezes, considerar que nós somos aqueles... Tirando as grandes exceções, somos os religiosos de biblioteca, né? Do intelectualismo, tão somente sabemos, de alguma maneira, raciocinar ou racionalizar a mensagem cristã, no caso espírita, a mensagem cristã, sob a interpretação espírita, mas ficamos muito nesse intelectualismo, que é ótimo, necessário, precisamos dele, até para que um e outro nós possamos nos ajudar a achar o caminho, precisa do intelecto. Como diz, acho que o próprio Emmanuel ou Joana, disse que a placa do meio da rua, que indica a direção, que indica tal rua, ela não raciocina, não tem consciência, mas está ali prestando um serviço. Tem utilidade. Mas às vezes a gente está nessa condição de placa de meio da rua. Está indicando o caminho, está mostrando se é daqui, essa dali, informação. O nome da rua.
e a gente acaba, algum dia a gente descobre que está meio perdido. Apontou o caminho para os outros, mas internamente nós estamos perdidos, porque nós não fizemos essa introspecção, nós não nos voltamos para dentro de nós mesmos para fazer essa busca dessa consciência que representa para nós essa certeza, pode parecer uma coisa estranha, paradoxo, mas essa certeza de que há vida em mim, que eu sou a vida. Isso é interessante, repito, pode não ser bem entendido, mas é justamente isso que deve acontecer. E eu lembro daquele livro da Teresa d'Ávila, quando ele fala sobre o castelo, né, o castelo interior. Ela mostra muito bem isso que a Joana está mostrando para nós. Aquela vivência exterior necessária da convivência, mas que é preciso conquistar o castelo, e adentrando o castelo, sair daquele imediatismo da vida e ir penetrando no castelo. Quanto mais se tenta penetrar no castelo, mais se encontra obstáculos. Sim. Até que um dia, depois de muito insistir, persistir... Senhor do castelo. O reino dos céus, como você se referiu inicialmente. O reino dos céus tem um senhor, né? Tem alguém que dirige, alguém que dita as normas. Então é isso que a gente ainda não descobriu, né? Que nós, por sermos, na expressão de Paulo, templos de Deus, que Deus habita em nós, dentro do entendimento correto, é preciso que nós descobramos essa nossa realidade, né? Descobramos que nós somos os senhores de nossa vida, porque está em nossas mãos pela determinação de Deus, quando nos colocou na condição de liberdade quase que absoluta. Quer dizer, só nós, em conhecendo a nós mesmos com essa profundidade de consciência, só nós poderíamos fazer as escolhas corretas para nós. Não precisaremos de ninguém para apontar o caminho. Por isso que ele diz, quando ele fala aqui, a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal. Esse discernimento. Não é só a questão da inteligência, né? Essa informação, esse conhecimento. Aqui é a aplicação da inteligência de forma correta. Porque logo depois ele diz que faz optando pelo primeiro, quer dizer, pelo bem. Sim. Quer dizer, não é a inteligência que acumula... Intelectualidade, não é um conjunto de informações. Não é intelecto, né? Aquela questão de acumular informação, né? Porque o acumular informação tão somente não vai dar ao espírito a maturidade para que ele viva, fazendo as escolhas corretas, porque ele já entendeu a sua realidade espiritual, entendeu que a vida tem um Senhor, tem um autor, e esse autor tem os atributos que nós conseguimos levantar. Então a pessoa, nesse grau, digamos assim, de consciência, de exaltação da alma, ela procura cada vez mais penetrar nesse castelo interior dentro de si mesma, para que a pessoa encontre aí Deus, a realidade de Deus, a realidade da vida. E quando ela encontrar, ela vai viver de acordo com essa consciência, né? Deixar os estímulos externos que não tenham nada a ver com esses valores, deixar de lado, respeitando a todos, mas vivendo como sabe que tem que viver, né? São aquelas realmente grandes almas referências. Aí lembrou-me de bem, quando Kardec fala que o espiritismo bem compreendido, porque aí está a razão, está a inteligência, para que haja compreensão você faz uso da inteligência, não é? Sobretudo. Mas o espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, porque essa coisa de você colocar em ação o que a inteligência fez você conquistar no bem. Isso. Quer dizer, não é fácil, realmente não é fácil, e nem todos estão dispostos a fazer essa busca interior, a voltar-se para si mesmo. E alguns outros de nós somos orientados no sentido contrário, no sentido de que, achando que vai desenvolver a inteligência, vai encontrar essa consciência profunda, porque não vai, o caminho não é esse. Primeiro se sai, depois se volta-se mais amadurecido. O filho pródigo. O filho pródigo. Eu até falo que as religiões nos ensinam, o espiritismo nos ensina a caminhar, dizendo para nós que a evolução nos levará à presença de Deus. Eu diria encontrar isso
Na minha opinião particular, isso não existe. Nós não estamos numa condução, numa nave indo para um endereço. Não é para fora. É para dentro. Mas a gente, por enquanto, está entendendo que a gente está evoluindo para um dia encontrar Deus. Se formos buscar Deus fora, nós nunca o encontraremos. Essa evolução nossa é para nos dar elementos para que nós compreendamos essa realidade divina que de alguma forma nós somos. Falamos que somos centelha divina, discorremos sobre isso, muita gente fala com muita propriedade no uso da palavra sobre isso, a gente fica parecendo que entendeu, mas a gente descobre enquanto que não sentir, não sabe. Enquanto não sentir, não sabe. Por que a presença de determinadas entidades espirituais, né, quando nós se aproximam de nós, a gente parece que, né, o raciocínio foi embora. Você não consegue raciocinar, né, inteligentemente sobre a situação. A presença dessas grandes entidades espirituais, elas parecem que mexem, como diz Emmanuel, nas fibras mais íntimas do ser, e lá dentro, em algum lugar da nossa intimidade, a gente compreende tudo, sem palavras, sem análise nenhuma. Se pedir para explicar, não sai. Não consegue. Não consegue. Aí quando essas entidades vão embora, esses espíritos amigos, a gente volta à nossa realidade, tentando entender o que aconteceu. Interessante, tem uma história que no próximo programa a gente vai contar sobre isso, e o Raul Teixeira. Mas olha, para quem está nos ouvindo, no seu radinho de pilha, onde for, em casa, vamos tentar guardar essa conversa de hoje numa prateleira tipo assim. Você está em casa, está enfrentando o seu dia a dia. Acontece algo que de alguma forma impacta muito. Entre se exasperar, brigar, polemizar, simplesmente pensa em Deus, silencia e ora. E vai para esse cantinho interior, porque quem está provocando não vai saber onde você está. Mas você sabe que está na presença de Deus, fortalecido pela oração, se equilibrando para sair desse momento inteiro. Não é, Renato? Justamente. Na verdade, Deus está sempre presente, porque o próprio Paulo de Tarso dizia que nós existimos e nos movemos nele, no hálito divino. Então, compete a cada um de nós realmente pelo caminho correto. A gente às vezes acha que o caminho de Deus tem atalhos, mas não tem atalhos. Mas pelo caminho correto a gente chega lá. É isso aí. Olha, estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. A Elisa, outro dia nós estávamos nos despedindo do programa, ela entendeu que o Momento com Joana ia sair do ar. Eu falei, não, era o tempo de 25 minutos daquele programa que nós finalizamos, não é? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, pedindo que tenhamos uma semana de paz, de coragem, bom ânimo. Lá fora ruge a tempestade, mas que dentro de nós tenhamos a certeza de que tem um fortalecimento íntimo que nos prepara para o que está lá fora. Despeça, Renato. Jesus é a luz das nossas vidas, devemos sempre lembrar disso. Prontinho, que Jesus nos conduza. Heber, gratidão aí pelo socorro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.